Expedição África, ela vem nos, como disse a Mauri, foi muito bem divulgado, contar a experiência que Sônia Mazeto teve no território africano em busca de conhecer um pouco melhor a planta ibogaína, que hoje é uma das plantas que estão sendo mais eficientes no tratamento contra a dependência química. Uma coisa que me faz bastante curiosa, eu já vou te colocar, Sônia, a pergunta, se ela é utilizada somente na questão da dependência química ou outros tipos de dependências também. Então, a questão da Expedição África, ela tem duas abordagens. Uma é a experiência que nós tivemos lá em solo africano, o que nós vimos, o que nós aprendemos, né? Aliás, grande aprendizado, mesmo antes de chegar até a famosa ibogaína, né? Ou tabernante iboga, que é o nome científico da planta. E o que nos levou a isso, primeiro foi uma questão mesmo, que é uma questão hoje que não é só de classe social desprivilegiada, ou não é só... Antigamente se dizia que essas questões de vícios de dicção estavam relacionados a questões comportamentais, desestrutura familiar, mas o que a gente percebe hoje é que isso está muito amplo, muito geral, né? Não é apenas uma questão, mas são várias questões aí. E também uma delas que pode sim se dizer nessa nossa visão da filosofia é do entender o ser, né? De se compreender como ser e de saber se olhar e de repente compreender quem sou eu, o que é que eu determino para a minha vida e o que eu compreendo desse meu processo. Então, quando nós fomos para lá, a intenção era diante de alguns conhecimentos, primeiro era um sonho, né? Nós descobrimos que era na África que tinha essa planta, depois de conhecê-la através de um documentário, e depois de muitos tombos, de muitos falsas esperanças e situações. Até na época eu me lembro que eu já tinha também desistido de tantas tentativas que não deram certo, e eu me lembro que uma conversa que eu tive com o meu querido amigo Roberto Lebrinha, e ele falou para mim assim, seu Roberto Carvalho, e ele disse: desiste não, porque agora é que vai começar o trabalho, né? Até agora você experimentou o que deu errado, então não desista. E aí nós continuamos e deu uma luz, e eu falei, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, porque na verdade a gente nunca consegue fazer nada sozinho, né? Quando nós pensamos isso, nós já estamos equivocados, né? E aí eu pedi o auxílio de algumas pessoas, que eram pessoas, algumas que apareceram no caminho. Nem sempre as pessoas que nos ajudam são apenas os amigos. Às vezes aparecem pessoas que não sei de onde, né? E que se tornam coadjutores num processo. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos algumas pessoas próximas, que a gente conhecia, e alguns que não, que foi o caso, por exemplo, do Oiran da CVC, que eu nunca tinha visto, que eu vi de longe, e que cheguei e falei sobre o processo. Juntamos essas pessoas numa única esperança de dizer, vamos ver se de fato isso existe. Me sinto muito privilegiada e honrada, porque essas pessoas acreditaram em mim, quem me conhecia e quem não me conhecia, e formatamos o que nós chamamos de Expedição Cura. E fomos para a África em busca dessa planta. Levamos o que era essencial. Tabata, que foi a nossa tradutora, apesar da língua local ser francesa, né? E a Tiara Matavelli, que foi como assessora de imprensa e como fotógrafa. Então, o que nós temos de imagens da expedição foi a Tiara, e os vídeos, ela que foi responsável. E aí tivemos orientação, todas as orientações mais difíceis que você pode imaginar. Lá pega-se todas as doenças, lá não tem água tratada, lá tudo era difícil, né? Recebemos muito, tivemos um anjo de distância, né, que foi o Alex, que ele ficava dizendo, não vá para o norte, não vá para o sul, de longe, nós na África e ele aqui.
E depois de andarmos 5 cidades, nós chegamos até a famosa Ibogaína. Conseguimos descobrir, meu coração bateu muito forte quando eu tive o primeiro flerte com essa planta, de fato, né? E que parecia para eles uma coisa... As pessoas imaginam que vão chegar na África e as pessoas vão dizer: onde tem Ibogaína? Ah, ali na esquina. Não é assim, ninguém sabe. De todas as cidades que nós passamos, ninguém conhecia sobre a Ibogaína, porque ela realmente é usada dentro de um ritual religioso de tribos específicas no interior, bem longe das cidades. Então, foi até lá que nós chegamos, conhecemos famílias, chegamos até uma dessas tribos e tivemos oportunidade de participar de todos os seus cerimoniais, de todas os seus conhecimentos relacionados a essa planta, da onde originou esse processo que pela primeira vez se descobriu que ela era uma planta que tirava a fissura, que a gente diz, né? Ou esse desejo incontido pela busca do vício específico de drogas pesadas. A ibogaína, apesar de estar sendo estudada já desde 1960 ou um pouquinho antes, ela vem havendo descobertas das propriedades dessa planta, dessa raiz. Então, hoje ela já é usada para tipos de doenças que dizem respeito a questões de lesões neurais. Por exemplo, ela é muito usada com muito sucesso para depressões, né? Ela é usada para o mal de Alzheimer também, porque são todas doenças que acabaram tendo alguma questão neural. Então, hoje já é colocado sobre questão de bipolaridade e esquizofrenia. Mas o que varia nisso? E por que quem usa a ibogaína tem que ter muito cuidado? Porque vai variar a questão da dosagem. Né? Ela tem uma dosagem, ela não é uma planta que você toma aleatoriamente como chá, não é. Ela é uma planta poderosa e ela pode sim causar danos se não for usada de forma consciente e segura. Quais são os vícios mais recorrentes que chegam até você no seu consultório? Quando nós falamos de vícios relacionados a drogas específicas, se a gente está caminhando aí do álcool até o crack, digamos assim, porque eu entendo que todas as pessoas que chegam no crack, eles acham que é o fim do percurso. Entende? É o fim, porque ela já passou, porque ela já passou pelas outras. Ela começa com nicotina, depois vai a nicotina e álcool, que é social, é aceitável, porque são utilizados pela sociedade, né? E depois da nicotina e álcool, que é o gatilho, vem a maconha. E depois é engraçado porque até hoje eu não tive um caso de pessoas tratadas que não passaram antes por esses 3 primeiros: nicotina, álcool, maconha. Depois vão para o pó. Aí nesse meio mistura êxtase e todas as outras. E final de carreira, o crack. Porque é a hora que a coisa fica difícil, o dinheiro vai acabando para sustentar esse processo, né? E aí o organismo fica de uma maneira exacerbada de querer mais e mais. E o crack hoje é a droga que você usa pouco e tem o efeito maior. Então acaba ficando nela, que ela é mais barata, né? Só que a destruição também é muito mais rápida. Quando eles chegam até lá, é porque eles já passaram por aquele estágio de dizer: não, eu não tenho problema com vício. Eu uso só quando eu estou afim. Ah, não, eu tenho controle sobre isso. Mas quando eles chegam até a ibogaína, eles já passaram por todos os processos anteriores de tentar parar sozinho e não conseguem. Eu tenho pacientes que tiveram 30 internações, 20 internações. Quem teve menos, teve 4 internações. Então, já foram para as clínicas e recorreram, e são recorrentes. Então, quando chega realmente lá no fim, quando eles dizem: já perdi tudo, estou perdendo família, já perdi, né? Existe uma solução, é realmente na hora do desespero, na hora de dizer: por favor, eu já tentei tudo, eu já fui para todos os caminhos,
E aí a gente diz que a ibogaína, que deveria ser usada em primeiro lugar, acaba sendo sempre o último recurso, né? Porque se a gente soubesse disso, eu falo que as pessoas que vê que já tem um processo abusivo, já deveriam tomar. Que faixa de idades você encontra as pessoas com o vício? Hoje, ela não tem... ela está indiscriminada, mas a faixa etária que mais me procuram no consultório é de 27 a 48. Essa é a faixa. Menos que isso, alguns. Sabe por quê? Não é nem para a gente dizer assim, nessa faixa é que tem mais. É porque antes dessa faixa, às vezes os pais não perceberam ainda. Isso ainda está camuflado, ainda está nas festinhas, ainda está, entendeu? Porque quando eles vão descobrir, né, acha que não é nada. Muitos dos meninos falam. Chega no consultório e você conversa com a família, a mãe diz: quanto tempo a senhora está sabendo disso? Tem uns 3 anos. Aí você pergunta para o menino, fazem 8 anos, fazem 10 anos que ele faz uso. Então, é uma questão de realmente... E o começo é pelo álcool? Começo básico? Sempre é o álcool. Sempre é o álcool. E isso é muito difícil até para nós, porque o álcool é um vício social aceitável. Né? Então, dizer para as pessoas não beber, não. Mas como é que eu vou saber dessa população quem é que tem essa tendência do gatilho para essa progressão? Né? Sim. Falando também dos vícios e principalmente como é que eles começam, sem ser, por exemplo, pelo álcool. No Congresso Internacional na África sobre ibogaína e ayahuasca, eles falavam que o índice era muito grande de dependentes, quando, na realidade, na juventude deles, eles tinham que passar por uso de algum medicamento que podia ser associado à mesma sensação de alguma droga. Então, por exemplo, quem tomava muita morfina ou alguma coisa para tirar a dor e tudo mais, acabava indo para o uso de heroína e, assim, caindo no vício. Então, esses vícios, eles podem ser relacionados ao uso de medicamento precoce também, por muito tempo. E aí, quando esse medicamento é retirado pelo médico, eles buscam a alternativa da droga, que dá a mesma sensação de alívio. Como assim, tratamento antecipado? Qual tipo de medicamento, por exemplo, que você vê que... Então, lá no Congresso, eles discutiram bastante e apresentaram um trabalho sobre a morfina. Né? Quando na composição de algum medicamento existe a mesma terminologia ou a mesma composição que pode ser encontrada em uma determinada droga, seja na heroína, seja no crack, seja na maconha... principalmente a gente viu também isso em Amsterdã, né? As pessoas elas começavam usando de maneira terapêutica alguns remédios ou até as plantas mesmo, como a maconha, e elas acabavam no vício. Então eles falavam que era a mesma coisa. Quando você compra um remédio na farmácia ou quando você vai recorrentes vezes no hospital e recebe doses de morfina ou elementos que fazem com que o seu organismo se sinta saciado ou que a necessidade dele seja suprida por aquele elemento, quando você tiver o contato, seja com o álcool ou numa festa com as drogas ou com os amigos, qualquer tipo de experiência, do mais fraco, narguile, até o crack ou a heroína, você vai continuar essa dependência. A priori, primeiro para satisfazer esse desejo que o remédio que você não vai mais receber faria, e depois por conta do vício mesmo. Quando eu estava falando sobre isso, sobre rituais lá com eles... eu me surpreendi com o número que eles descreviam como era o ritual de uso deles, entendeu? Tipo assim, eu sentava no lugar X, ele descrevia o lugar e tinha que ser naquele lugar, entendeu? Fazia a manobra assim, pegava não sei o que lá assim, ele dizia, eu tinha todos os meus aparatos, eu comprava pensando, isto é para usar isto. E para ele, aquilo ele tinha como se fosse um baú de relíquias. Era dele. Quando ele ia fazer o processo do uso, ele ia lá e tinha todo um ritual de preparação para. E aí eu pergunto, o cérebro já se habituou a esse ritual. Ele gosta do ritual. Sabe, o que eu descobri é que eles disseram que o ritual
acaba sendo mais prazeroso. Sabe assim, quando a gente se prepara para a festa, antes da festa, que você fica fazendo toda aquela preparação? Eu fui fumante durante 21 anos. Eu comecei a fumar com 14 e parei com 34, 35 anos. Quando eu parei de fumar, primeiro porque eu já não aguentava mais a autorrejeição. Eu não aguentava mais o cheiro do cigarro no meu cabelo, não aguentava mais o cheiro do cigarro na minha mão, eu não aguentava mais os meus filhos chegarem para mim, para me abraçar e falar: ai, mãe, você está cheirando cigarro. Eu comecei a evitar me aproximar dos meus filhos, e aí, enfim, eu comecei a me isolar. E eu cheguei ao ponto, eu fumava quase 2 carteiras por dia. E eu cheguei ao ponto de, às vezes, e eu nunca consegui fumar dentro da minha casa. Eu sempre fumava ou na janela da cozinha, quando eu morava em apartamento, depois em casa, no jardim, na varanda, enfim, eu arrumava lugar para fumar. E eu nunca consegui dormir com o cheiro bruto do cigarro. Então, às vezes, eu dormia na sala de televisão, ou eu dormia em algum outro lugar da casa. Eu tinha a obrigação de fumar o último cigarro. Eu fumava e tomava banho e depois eu ia dormir. Então, era realmente um condicionamento. Eu tinha 2 obrigações. Eu tinha a obrigação de fumar antes de dormir, conscientemente, e de tomar banho. Então, eu me deparei com uma escravidão total. Fora a consciência do mal, que aquilo eu já sabia desde sempre, mas eu não conseguia. E uma coisa que eu deixei de fazer, que eu perdi por muitos anos, eu estou sem fumar dos 34 aos 53, 19 anos, né? Eu estou em abstinência, morro de tudo que faz fumaça, morro de medo de tudo que faz fumaça, porque eu não me sinto segura em, às vezes, pegar um cigarro. Eu tenho certeza que se eu pegar um cigarro, amanhã eu estou fumando 2 carteiras novamente. Então, eu sou uma dependente do tabaco, consciente. E quando eu parei de fumar, eu parei de fazer algumas coisas que estavam condicionadas ao cigarro. Pintar tela. Eu pintava com a mão direita, era o pincel, com a mão esquerda era o cigarro. Como eu não tinha o cigarro, eu não pintava mais tela, eu parei. Outra coisa que eu fazia, eu olhava o pôr do sol, eu contemplava fumando. Era um ritual eu chegar no final da tarde e acender o meu cigarro naquele ponto estratégico do meu jardim e eu olhar o pôr do sol. Quando eu parei de fumar, eu parei de ver o pôr do sol por muitos anos. Então, e hoje eu luto com outro vício, que não está na dependência química, mas que é no pensamento acelerado. Eu vim descobrir tardiamente, e isso foi pós a parada do cigarro, porque a nicotina, ela ameniza, ela te dá uma baixada na bola, que eu sou uma TDA. Então, assim, a questão do pensamento acelerado, né? Então, hoje eu busco outros tipos de terapia, de meditação, de yoga, para poder estar lidando com essa questão. Porque muitos dos nossos vícios, Sônia, eu acredito que são doenças que não foram diagnosticadas lá atrás. E a pessoa, ela acaba desenvolvendo, ela acaba buscando. Eu não busquei em outra droga, fui no cigarro. E por isso a importância de se estabelecer novos rituais para substituir. Senão fica com essa sensação de perda mesmo, que acaba sendo o que faz as pessoas retornarem. Que tipo de ritual você sugere para os seus pacientes? Ou você imagina que sejam ideais para, no caso da Isolda, no pós-nicotina, ou no pós-crack, pós-cocaína, pós-álcool, pós-morfina, pós-heroína, os outros tantos pós? Olha,
Onofre, a primeira coisa que a gente faz é diagnosticar como era o ritual da pessoa. Eu entendo assim, olhando a função neural, a questão de registros, porque não se cria registro sem repetição, né? Até a mudança, conversando com eles, às vezes eu sugiro até a mudança de móvel dentro do próprio quarto, entendeu? Eu sugiro mudar coisas simples, por exemplo, que as pessoas às vezes entendem, mas isso vai fazer diferença? Toda a diferença, porque você está mudando todo um movimento de ritmo que já está concedido. Quando eu estou no vício, eu sei que as minhas camisas ficam na primeira gaveta do guarda-roupa. Eu quero mudar o registro, eu vou começar a colocar as camisas na última gaveta. Você entendeu? Então, são coisas mínimas que as pessoas que não entendem funcionamento de mapa neural acham que não faz diferença. Mas eu digo a eles, por mais que vocês achem ridículo, estabeleçam o que a gente sugere como algo sério. Teve um paciente em São Paulo, para você ter ideia. Você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Um desses hábitos, por exemplo, que às vezes as pessoas têm que trocar, nós conhecemos o dono de uma clínica lá na África, e ele disse que desde o dia que ele usou a ibogaína e parou de usar a droga, ele nunca mais ouviu música. Porque ele faz esse tratamento e ele entendeu que toda vez que ele ia usar a droga, ele colocava música para escutar. Então, ele diz, eu não gosto de rádio, eu não ouço CD, eu prefiro nem ter som no meu carro. Eu só ouço notícias. Porque eu sei que se eu ouvir música, é um gatilho. Então, Entendi. Às vezes, pode ser pessoas, pode ser filmes, pode ser música, coisas que para uns são saudáveis e para outros vão ser o gatilho. E esse homem, ele está limpo há 19 anos e ele é o dono da maior clínica com tratamento com ibogaína, porque ele foi curado com ibogaína, né? Então, é isso que a gente diz. Criar novos rituais. Às vezes as pessoas dizem assim, crente, vai mandar ele para a igreja, que a igreja cura. Eu falo, gente, igreja não cura ninguém. Mas é um ritual novo? É um ritual novo. Então, ser um ritual novo, isso vai trazer, sim, benefícios neurais de coisas novas e diferentes nesse processo. Então, o que eu digo, corra da sua rotina anterior. Por isso que o princípio até dos 12 passos dos narcóticos anônimos é mudar lugares, companhias, e eu digo mais, o cérebro ele tem base em 3 linguagens, que é a visual, a auditiva e a sinestesia. Eu digo, não olhe coisas que te tragam lembranças e reforço, não ouçam. A linguagem é muito legal, porque eu falo assim, se alguém chegar e falar para você assim, Onofre, tamo junto, onde você ouve hoje esse tamo junto? Onde? Num monte de lugar, mas tenta saber lá onde que você ouve mais esse tamo junto. Sabe onde nasceu o tamo junto? Todas as pessoas que são internadas e que precisam do que eles chamam de padrinhos, que um ajuda o outro, eles falam tamo junto. Então, a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes, acabou o tamo junto. Porque tamo junto significa, se eu precisar de ajuda, eu vou te chamar. Então, linguagens que parecem inofensivas, mas que para eles fazem parte desse contexto de estar acentuando ou relembrando o tempo inteiro essa realidade que eles querem esquecer, entende? Então, quando eu vejo tamo junto, eu penso, esse aí já passou por uma clínica. E uma coisa, já faz 10 anos que a gente reúne nesse grupo, uma vez por mês, a cada primeira quinta-feira do mês. E uma coisa que eu percebi logo no começo lá, é o nível de culpa das famílias. Se o filho morreu, não importa a idade dele, ele morreu de acidente, morreu de uma cirurgia, morreu por uma razão qualquer, as famílias se sentem culpadas, muita culpa. Eu próprio me senti culpado no primeiro momento com a morte do Marcelo e, na verdade, não tinha por que sentir culpa, mas é um processo que a gente tem de culpa. E lá todo mundo que vai tem culpa, sente culpado, embora não tenha tido culpa direta. Por exemplo, a mãe é muito mais chegada à culpa, porque a mãe ela sente a morte de uma forma diferente.
Eu estou falando na morte, mas vocês pensem na questão do uso de drogas, de vícios. A família sofre culpas junto. Por isso que eu estou falando da culpa aqui, porque há uma semelhança. As mães dizem, mas se eu tivesse segurado a chave na mão do meu filho, ele não tinha saído, ele não teria batido o carro, não teria acontecido isso ou aquilo. Se eu tivesse dito para ele, não vai hoje, eu estou com um sentimento. Ninguém segura, né? Ele iria. Se você disser que não vai, ele vai. Você não tem bola de cristal. E aí as mães, os pais, as avós, irmãos, às vezes, ficam sentindo culpado de não ter evitado. Não tem como evitar. É uma circunstância que é da vida. Estava registrado em algum lugar que naquele dia ia acontecer e aconteceu. Durante um bom tempo eu tive esse questionamento, minha mulher também teve esse questionamento, porque a gente pergunta, será que eu não eduquei bem o meu filho? Aí cabe também para a questão dos vícios. Será que eu não eduquei meu filho? Onde foi que eu errei? Não, a gente não errou. Eu fui parar no psicólogo. Aliás, tive a felicidade de encontrar uma psicóloga madura e muito lúcida. E nós fomos, ela foi me apertando, né? Me apertando, lá pela 10ª sessão, porque eu estava muito ruim, deprimido e tal. E no período da depressão você faz bobagem, infelizmente não, eu não entrei em algumas linhas aí, mas eu podia começar a beber muito, coisas assim, né? E lá na conversa com a psicóloga, ela foi me apertando e perguntou, e curiosamente o Marcelo, ele tinha 29 anos, ele era muito parecido comigo, mas muito mesmo, e quando os dois são iguais, trombam, né? Na adolescência, ele trombava pesado na adolescência dele, que ele me peitava, ele tinha prazer em me peitar para ver a reação, e eu entrava no jogo dele, ele era mais inteligente do que eu, e nós dávamos umas trombadas fortes e tal. Depois ele ficou adulto e ficou legal, uma relação fantástica. Mas aí ficava eu procurando, né, onde foi que, lembrando aquelas coisas das nossas encrencas, nunca foi encrenca muito grande, a gente acabava sempre chorando um no ombro do outro, né, porque tanto ele era chorão como eu sou chorão. E aí a psicóloga me apertou até perguntar. Ela foi perguntando, e eu escapava daqui, escapava daqui. Ela perguntou um dia, numa reunião, eu estava bem acabado naquele dia, que tipo de pai você foi? Me pegou de surpresa, eu disse, o pai possível. Essa era a resposta real, eu fui o pai possível. Esses meninos não vêm para a vida da gente com cartilha, com manual de instrução, nem automóvel vem, né? Você compra um computador, vem cheio de instruções. Liga 220, liga 110, não liga assim, né? Filho vem completamente sem manual, e tem tomada para todo lado, né? Então a gente tem toda a chance de errar com eles. Aí eu fui o pai possível, aí eu me libertei. Eu entendi que eu não tinha culpa nenhuma. E que eu fui o pai que deu amor, deu carinho, deu educação, dei disciplina, berramos muito na disciplina, acertamos muito, mas depois nós nos acertamos. Acertamos mesmo, assim, era uma relação extremamente amorosa. Mas na hora que pinta, no caso dele foi a morte, veio a culpa. Aonde foi que eu entrei? Qual é o meu papel nessa culpa? Eu acho que, a não ser naqueles casos específicos, né, você tem essa leitura lá no consultório, a não ser nos casos específicos em que o pai e a mãe foram omissos, ou causaram isso, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, no mais, a gente não administra o mundo, né, Sônia? Então, eu tiraria, eu só queria terminar dizendo aqui, que me perdoe que eu tenho que sair, não gosto de ver culpa das pessoas que estão próximas quando há um problema dessa natureza, seja morte, um divórcio, seja uma violência física, seja uma violência química. Então eu não gosto de ver, porque eu acho que quem está próximo não tem culpa, acaba sendo vítima também. E eu sei que aqui tem pessoas, quem está aqui por alguma razão, o assunto trouxe aqui. E sei que muitos, como eu tive no caso da morte do Marcelo, muitos têm em relação a esse tema, culpas. Eu tiraria a culpa, não sei se a Sônia concorda com isso, mas eu tiraria a culpa, a não ser nos casos claros que a família viu e fez de conta que não viu, ou não tomou providência, ou foi a causadora. Nós lemos um livro uma série de livros na década de 90, chamado
A erva do diabo. Era um sociólogo americano que estava fazendo um mestrado e ele descobriu uns índios no sul do México, no deserto do sul do México, chamados índios sonoras, e que usavam a erva chamada peyote, que é uma ayahuasca, que é uma erva que nós usamos aqui no Mato Grosso nós usamos. Os incas usam isso desde sempre, os egípcios usavam, os gregos usavam, sempre se usou. Toda a vida se usou alguma coisa que eleva o estado de consciência, que abre uma janelinha que está fechada. São as plantas que a Sônia chamou plantas poderosas. Eu acabei estudando bastante isso e aqui em Cuiabá eu tive a oportunidade de usar por algumas vezes, nesse período do Marcelo. Eu estava buscando janelas para sobreviver. Nós fomos ali na Centro Espírita União do Vegetal, que usa um chá do Santo Daime. Aí que é a ayahuasca, é uma raiz e um cipó, que fazem uma combinação de alcaloides extraordinária e abre uma janelinha aqui muito interessante. Só para terminar rapidinho, para não tomar o seu tempo, Sônia. A estrela aqui é você. Eu estava tratando com um médico homeopata de Campo Grande, que vinha aqui uma vez no mês, ele atendia ele na 24 de outubro, chamado Zé Roberto, uma pessoa iluminada. Já de muito antes eu conhecia. E eu estava muito ruim. E aí ele disse, olha, eu vou te falar como amigo, não como médico. No próximo sábado tem o pessoal da União do Vegetal, se reúne ali perto do cemitério Parque Bom Jesus, é uma família, é uma casa, é uma pequena chácara, vai lá, eu vou te recomendar. Você vai? Vou. Eu fui. Aí fui com a Carmen, chegamos lá, eu fiquei muito preocupado com ela, que ela é mais sensitiva do que eu, fiquei preocupado que ela tivesse uma reação qualquer e tal, mas não, era coisa da minha cabeça mesmo. Então foi uma ida lá legal. Na outra, ela torceu o pé no dia, não pôde, eu fui sozinho. E eu me lembro que tomei, um chá, não é agradável, ele é muito azedo, não é agradável. Então, até que ele distribui um pedacinho de melancia para você pôr na boca para tirar um gostinho, fica um gostinho que não é legal. E me lembro de duas coisas que me marcaram extraordinariamente, fora luzes maravilhosas, cores maravilhosas que você enxerga que existem na natureza que nós não alcançamos. Mas estava tocando uma música do Zé Ramalho que tinha viola. Então a viola tem, só que tem. Na hora que, quando a gente está sob o efeito, quer dizer, a gente abre janelas, é assim, tem. O diapasão vai muito longe, porque o som é assim, desde que você alcança as dimensões do som. O som não é só tem, não, ele vai embora. Se você tiver com a percepção aberta, a janelinha aberta, ele vai embora. E uma outra coisa foi que eu tive umas conversas comigo mesmo muito interessantes. Eu descobri que eu brigava muito comigo, né? E entramos num acordo depois. E não me fez mal nenhum, absolutamente não fez mal nenhum. Eu parei de ir porque queriam que eu me filiasse, e eu não quero me filiar a nada. Quando a Sônia nos procurou, falando do projeto, né, da planta, na realidade, e as dificuldades que ela estava encontrando para poder fazer essa pesquisa e ter mais conhecimento para aplicar isso aqui, eu fiquei, lógico, como a minha empresa, e eu particularmente, trato as pessoas, que o nosso foco, assim, acima de tudo, é gente, é pessoa, eu me sensibilizei muito. E falei, Sônia, aqui você tem uma pessoa que está junto com você para o que você precisar para conseguirmos fazer, para realizar esse projeto. E ofereci para ela a minha empresa para que a gente fizesse as reuniões com os empresários. E fomos convidando as pessoas, falando do que se tratava, para poder ela expor o projeto, né, para as pessoas que pudessem, os empresários pudessem patrocinar. E quando fala em vício, eu vejo assim muito sofrimento de famílias, de pessoas até próximas a mim,
que passam por isso, e é impossível a gente não se sensibilizar com isso, e na hora que você vê uma luz no fundo do túnel, você fala, é aqui. E conhecendo a Sônia já de vários anos, a pessoa que ela é, a sensibilidade que ela tem no trato com o ser humano, eu falei, nós vamos engajar nisso sim. E me sinto muito feliz, eu fui na primeira turma que ela aplicou a iboga, eu participei, participei do ritual que eu gostaria, inclusive que a Sônia, ela falou muito do ritual do vício, mas no tratamento existe um ritual também. Eu gostaria depois que a Sônia colocasse isso, que eu achei muito interessante, e realmente isso mexe na parte cerebral da gente e emocional. Principalmente comigo, mexeu muito no meu emocional, naquele ritual que eu participei. E outra coisa que me fez assim, muito engajar nesse projeto foi a acessibilidade que as pessoas podem ter nesse tratamento. Pelas informações que a gente tem, esse mesmo tratamento feito fora ou em São Paulo, eles cobram o triplo ou 4 vezes mais do que a proposta da Sônia. Então, ele é acessível, ele não é uma coisa impossível. E isso também nos levou a participar desse projeto. E eu estou muito feliz, eu falo para a Sônia, contem conosco, o que precisar, nós estamos de braços abertos, o que for possível, né, e o impossível para a gente, nós estamos com você. Antes de eu passar a palavra para a Tiara, eu gostaria de abrir para quem se sentisse à vontade para falar, fazer algum comentário, acrescentar na nossa experiência. Eu lembro sempre do Joseph Campbell, que era o mitólogo americano, e ele dizia, ele já expressava isso nos anos 80, do problema que era o fato de nossas sociedades modernas não terem mais rituais e ritos de passagem, né? Porque os ritos de passagem, eles marcavam períodos importantes na vida das pessoas e davam esse sentido, né? Pontuavam momentos, o desenvolvimento psicológico do indivíduo e da sociedade como um todo. A igreja, como instituição, ela foi responsável por isso por muito tempo, né? O Edinger, ele fala que a igreja tinha um papel fundamental que idealmente teria sido substituído pelo psicólogo, por essa educação espiritual, psicológica, mas não foi, né? Com a coisa do racionalismo, a religião foi esvaziada, os rituais ficaram vazios. Eu, particularmente, me assumo. Um dia eu cheguei na igreja, eu me senti órfã, os rituais perderam o sentido para mim, e a gente não substituiu mais isso, né? Então, a gente vive hoje realmente num momento em que as coisas não fazem muito sentido, é tudo muito imediato, tudo muito rápido, tudo muito tecnológico, e até mesmo as relações estão esvaziadas. Então, assim, eu acho que a gente carece de ritos, a gente carece de rituais, e, pessoalmente, eu diria que isso também tem a ver com espiritualidade, não necessariamente com religiões, com instituições, mas com o indivíduo desenvolver uma relação interior consigo mesmo, buscar esse sentido, né? Então, essa é a minha colocação, que eu achei interessantíssima, a coisa do ritual. A outra questão, aí já é uma pergunta mesmo, se antes de você encontrar essa planta, se você já havia cogitado a ayahuasca por aqui. Porque eu frequentei o ODV algumas vezes, tive também experiência, e o período em que eu estava lá, eu realmente não conseguia beber álcool. Era desagradável ao paladar, e fiquei abstêmica o tempo que eu frequentei e que eu tomei o vegetal. Então, eu queria saber se você já tinha cogitado, né, a ayahuasca. E, por último, eu fiquei curiosa a respeito da própria experiência de tomar,
porque, pelo que eu entendi, ela também traz um estado alterado de consciência. E se você puder falar um pouco mais a respeito disso, de como é o processo de tomar o ritual, porque você falou, quem me viu lá morta, né? Então, se você puder falar disso também, obrigada. Primeira, eu já conhecia, sim, sobre a ayahuasca antes de ir. Eu não tinha tido ainda um contato tão próximo. A ayahuasca, ela hoje também, existem congressos internacionais só para discutir sobre a atuação dela, nesse contexto de vícios também. Na África, a fala a ayahuasca é a mãe, a iboga é o pai, dentro desse critério. Porque a ayahuasca ela tem a conotação de aconselhar, de mostrar, de fazer perceber. E a ibogaína é a surra. Ela é bem mais forte. Então, por isso o ideal até, nós falamos, eu entendo que quanto mais plantas de poder nós conseguirmos associar dentro de um processo, melhor sempre será o mecanismo. Não concorrendo entre si, mas fazendo uma união de forças entre elas. Porque na natureza elas são diferentes. Assim, elas vão ser também dentro de um processo. Então, hoje, eu entendo que o ideal seria... Você vê, quando nós estivemos, por exemplo, em Amsterdã, com o Dr. Lattanzi, ele usa na Europa, há mais de 22 anos, o cambô, que vai da nossa Amazônia. Então, nós fomos para lá, porque a gente foi ver diferentes atuações sobre a ibogaína em vários lugares. Ele trabalha numa cidade, num estado onde a droga é liberada, né? E ele usa o cambô para quê? Antes do tratamento com a ibogaína. Para desintoxicação, porque desintoxica o fígado e de uma maneira bastante intensa, os órgãos, de um modo geral, e aumenta a imunidade, porque todas as pessoas que têm problema com vício, normalmente têm problemas de saúde, questões de imunidade baixa. Então, ele usa isso para uma série de tratamentos, também dentro de rituais, que nós participamos lá, né, do ritual dele. Então, e nós fomos aprender que era uma coisa nossa aqui. Então, eu entendo ainda que nós ainda precisamos conhecer muito sobre os nossos valores, porque quando fala de cambô hoje, muita gente também tem medo. Aí eu digo, gente, o povo lá de fora já está usando isso há trocentos anos. E nós aqui ainda estamos no hall do medo, sendo que o pessoal está levando nossas coisas, se beneficiando, tendo uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, e nós, pela ignorância, nós acabamos não usufruindo disso. Então, eu já conhecia, sim, sobre a ayahuasca, sabia sobre ela, mas depois desse processo com a iboga, a gente fez um estudo mais profundo, né? Eu tinha umas pessoas que eu já conhecia, que a gente já sabia sobre isso, mas de uma forma mais, digamos, científica, de uma forma mais terapêutica mesmo. Tirando isso que você falou, que buscando espiritualidade, mas não direcionada à questão religiosa. Tanto que eu sou religiosa e o pessoal pergunta, nossa, mas você participou de rituais sendo que ser religiosa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós podemos ser religiosas, mas não ter tapões, né, nos olhos para não enxergar aquilo que se apresenta e que vai ser bom para o ser humano. Então, independente de onde estão essas verdades, nós temos que ter flexibilidade e visão para buscá-las, né? Você quer fazer alguma observação? Também nessa visão da psicologia, né, o que eu pude perceber, porque como eu era tradutora, eu não podia experienciar lá, porque eu tinha que estar o tempo todo falando o que ela estava sentindo para os outros. Então, eu estive lá, mas eu não pude me submeter ao tratamento. Mas uma coisa que era muito interessante, que a gente via tanto na ayahuasca quanto na ibogaína, é que esse sistema, até que o Onofre citou de culpa e ética social, eles fazem com que qualquer tratamento, seja no tratamento psicológico dentro de uma clínica, onde você não está com substâncias nenhuma, ou nesses tratamentos rituais, espirituais e tudo mais, a culpa e a ética é o que mais prende o ser humano no que ele está fazendo no momento. Porque ele tem culpa de que ele entrou, ele tem culpa de que ele vai sair, e essa ética social não deixa com que ele seja incongruente.
Então, a partir do momento que as pessoas entram nesses rituais ou começam a experienciar, mesmo que não seja por vícios, como a Isolda falou, vícios que sejam drogas, mas vícios cotidianos que as pessoas têm, elas começam a... Para mim, é como se... Sabe quando a pressão cai? É o que a ayahuasca e a ibogaína fazem com a ética. A ética cai. E você começa a entender as coisas em uma outra dimensão e ver elas sem esse cunho social do que tem que ser. E aí você começa a enxergar possibilidades do que pode ser. E isso é tão além do que você está usando, que eu estive no ritual, eu não pude tomar a ibogaína, mas por fazer parte daquele processo, eu senti tanto quanto ela. Então, experiências como os tambores, as músicas, aquele tipo de hipnose, e você estar ali e se entregar, é o que eu acho que o ritual ele enriquece, e o que a ibogaína faz é dar essa quebra na ética, sabe? Então, acho que são duas coisas imprescindíveis. Eu falo para ela que... Ela fala, você vai continuar os tratamentos? Eu falo, eu não sei se essa é a linha que eu vou seguir. Mas, se eu for, vai ser, com certeza, ela amarrada com o ritual. Para mim, são duas coisas que são extremamente importantes. Difícil encontrar um ser humano que seja ausente de algum tipo de vício. Não só químico, como, sei lá, um vício sentimental, um vício tecnológico ou qualquer outra coisa que seja. Eu queria tentar compreender de onde surge essa necessidade de o homem ser dependente de algo, sempre. Se ele nasceu para ser dependente da religião, ou se ele nasceu para ser dependente de outra pessoa, ou se ele nasceu para ser dependente de alguma substância. Isso, de certa forma, está presente na vida dele pela ausência de algo a qual ele não sabe, ou apenas por livre espontâneo desejo de se submeter a coisas, sensações diferentes. Eu acredito, cada um de nós temos as nossas convicções. E eu não sou uma psicóloga, uma psiquiatra ou uma terapeuta como a Sônia, mas eu vou transmitir o meu pensamento. Eu acredito que o ser humano, ele nasce para ser livre. Absolutamente livre. Só que a nossa liberdade, ela é conquistada. Ela é uma liberdade que ela é fruto de muita reflexão, ela é fruto de escolhas raciocinadas. Só que nem sempre, e nem sempre assim, estamos prontos ou maduros para poder fazer essas escolhas de forma equilibrada. E nesse caminho da busca da liberdade, nós acabamos nos ancorando nos vícios, seja ele no vício emocional, em depender de alguém, seja no vício químico, ou qualquer outro tipo de vício que a gente pode levar para comida, para droga, para sexo, para compra, para dependência emocional. Então, eu penso que nascemos para ser livres, mas conquistar a liberdade é algo muito laborado. A gente precisa, como diz no italiano, laborar para conseguir essa liberdade. Então, senhor Roger, o hipnólogo mais famoso, né, que é o Milton Erickson. Eu me lembro quando eu fiz a formação em hipnose ericksoniana, foi para usar no consultório. E eu fiquei assim encantada com este homem pela metodologia que ele usava para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes com problemas mentais. E uma das questões e uma das histórias que me chamou a atenção, e muitas das coisas que ele fez que pareciam absurdas, hoje eu utilizo como meios e vejo os resultados, foi o seguinte: um dos pacientes que ele trabalhava no hospital, que era um hospital de problemas mentais, chegou um dia para ele e disse a ele: pelo amor de Deus, eu preciso ter uma vida
E ele foi para casa, esse paciente disse para ele, me ajude, eu preciso ter uma vida, me ajude. E aquilo chocou muito ele. Ele foi para casa e disse, se existe, é porque tem um grau de sobriedade escondido aí em algum lugar. E aí, então, o que ele fez? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Paul Adler, que foi um dos apóstolos dele e que conviveu com a Mary, que era a filha dele mais velha. E o que ela disse? Ela veio para o Brasil certa vez e dizia, eu preciso levar um presente para o John, me ajudem a achar um presente para o John. Então, o Erickson pensou, chegou no outro dia no hospital e disse para este homem, eu vou te dar uma vida, mas ela terá que ter uma rotina. E aí ele levou esse homem para a casa dele, morava em umas dependências que tinha lá, ele tinha um jardim muito grande, uma casa muito grande, e o que ele fez? Até essa filha dele, a Mary, falava o tempo inteiro assim, meu pai fez uma coisa que não consultou ninguém, nós ficamos durante muitos anos tendo raiva do John, porque ele sentava na mesa junto conosco e ele não era da família. Então, o que ele fez? Ele disse assim, ele comprou um cachorro e disse a ele, você vai levantar todos os dias e você vai levar o cachorro para passear, dar uma volta no quarteirão, e você vai pôr comida e água para esse cachorro. Depois você vai deixá-lo e você vai cuidar do jardim. E fez com ele essa rotina. Fez com ele, mostrou para ele como era. E tal hora você vai para a cozinha porque tem o almoço. Ele estabeleceu uma rotina para ele. E ao longo do tempo, ele disse que os remédios que eram rotineiros foram substituídos por ações rotineiras. E esse John, até onde eu soube na época, Erickson já tinha morrido e ele estava convivendo com a família até aquela época. Ela diz que depois de muitos anos, e agora ela depõe, ela fala que ela entende o que o pai dela fez, né? Então, na verdade, acho que nós não somos dependentes, nenhum de nós somos dependentes, mas nós precisamos de rotinas, porque quando nós nos julgamos livres e achamos que o que nos prende é a rotina, nós nos perdemos nessa liberdade por falta dessa rotina. Então, ter rotina não significa ser preso. Ter rotina significa você ter uma organização até no seu sistema neural, né? É que nem você ir no guarda-roupa e está uma bagunça e você não acha nada. E isso causa um incômodo, porque eu percebo que as pessoas que se perdem, elas não têm uma rotina. Entendeu como é que é? Elas são livres demais, aí ficam batendo para lá e para cá, hoje eu quero isso, amanhã eu não quero mais. Então, eu não creio que nós somos dependentes. Acho que nós podemos ser independentes de qualquer coisa, mas se nós precisamos da rotina, nós temos que escolher as rotinas que nos tragam, ao longo do tempo, resultados positivos, e não rotinas que podem nos prejudicar. Quando eu estou de férias, eu me dou o direito, a liberdade de tomar o meu vinho todos os dias, né? Se eu estou na praia, eu tomo a minha cerveja, se eu estou num clima frio, eu tomo o meu vinho, e assim, eu estou de férias. Essas férias, seja de uma semana, 10 dias, seja enfim. Quando eu volto para a minha rotina, eu não sei se eu sou uma pessoa com uma aptidão maior a ter vícios, ou se isso é um processo natural, e você como terapeuta, você como psicóloga pode falar, eu sinto falta da cachaça nos primeiros dias. É muito interessante. Eu não tenho aquela relação com a bebida. Mas, por exemplo, 10 dias na praia tomando chopp, ou na montanha tomando vinho, quando eu volto para casa, gente, o primeiro, segundo dia, terceiro dia, a minha boca pede aquele treco. Aí é lógico que eu estou na minha época de trabalhar e eu não entro. É até interessante. Sabe que eu nunca pensei sobre isso? Se eu sou tendente a ter vícios e cachaceira, ou se isso é do cérebro. Mas é uma coisa que acontece comigo. Tem uma abordagem na psicologia que chama análise do comportamento. E lá eles trabalham muito as ações
que as pessoas desenvolvem, né, as atitudes que elas tomam, e os emparelhamentos que elas causam com isso. E eles começam a explicar várias coisas, como, por exemplo, o vício. Então, por exemplo, no teu caso, você não toma vinho enquanto você está trabalhando. E, às vezes, por exemplo, você está trabalhando o dia inteiro, é uma coisa gostosa, mas o que você pensa? Eu quero aquele horário de chegar em casa e descansar. Geralmente, você toma o vinho ou a cerveja no seu momento de descanso. Então, você associa, você emparelha o descanso com a cerveja. Então, quando você chega em momentos de estresse, o que é que você quer? Você quer descansar. Mas, como o nosso corpo ele é muito orgânico, a primeira coisa que ele vai fazer o seu corpo associar é, tipo, eu quero descansar. Mas descansar é uma coisa muito vaga. O que vem primeiro? O resquício do que entrou nele? É o álcool. Então, o que eu quero? Eu quero o álcool. Só que, na realidade, o que ele quer é o descanso. Só que o álcool está tão associado ao descanso que é a primeira coisa que você vai pensar. É exatamente isso, porque, assim, por exemplo, eu não associo descanso com cerveja, porque o meu cérebro não conhece essa associação. Então, o que a gente diz é isso. Tudo que você tem de registro neural, por isso eu falo que a gente tem que olhar as pessoas, eu falo para os meus pacientes, não estou te olhando como pessoa, estou te olhando como cérebro. Porque você tem que aprender a usar esse sistema neural a seu favor. Tudo que tem ali dentro, que foi a associação que você fez, é o que você vai ter hoje como resultado das associações que você tem. Porque relaxar é tomar uma cerveja, eu relaxo. Se eu tomar uma cerveja, eu fico super desconfortável, porque eu não tenho essa associação, entendeu? Então, podemos mudar essas associações? Sim, mas no começo vai ser isso que eu te falei, porque eu digo assim, para o cérebro conhecer o hábito, primeiro é a ação que leva esse registro, porque ele não tinha. Depois que o engrama está formado, é ele que comanda o organismo. A gente estava comentando sobre isso do vício, né? Que o vício ele é tratado majoritariamente como algo químico, né? É tratado com remédio para clínica de dependentes, ele é tratado com... Eu até falei assim, nossa, quem é gordo, né, e faz cirurgia bariátrica, é tratado com uma intervenção cirúrgica, é tratado de uma forma que a gente vê que o vício, na verdade, ele tem um viés mais psicológico, né, que é o que o Rodrigo estava falando antes, de dependência emocional, uma dependência além do químico. Claro que a gente sabe que o químico tem um efeito muito grande, né, no corpo da pessoa, e até o que eu acho também que é o caso, por exemplo, da bebida, que para mim ela é mais assim, um momento você tem um dia estressante, você tomou um álcool e você meio que foge da realidade por uns minutos e aí você vai dormir, né? Que é outra fuga da realidade também, que você dorme, sonha, enfim. Mas o que a gente estava colocando sobre isso do vício, né? É o ambiente onde a pessoa está, né? Também, não só as relações, assim, a dependência de alguém, a dependência de alguma coisa química mesmo, mas o ambiente onde você está, né? Com quem você se relaciona, as pessoas que estão ao seu redor, os amigos, a família, que pode estar omissa ou não, mas as relações que você forma nesse ambiente que você, onde você exercita o seu vício, né? E algo que a Laura me falou, que eu não estava aqui no começo da apresentação, foi que você, Isolda, comentou que você começou a fumar cedo, quando tinha 14 anos. Isso. Então, a gente ficou imaginando, né, falando assim, nossa, que ambiente será que ela vivia, que ela começou a fumar? E eu ainda falei para ela, assim, aposto 5 que ela estudou em colégio católico, porque eu estudei. 5, acertou, Isolda? E a galera... Estudei. E a freira chamou minha mãe para dar um cala-boca em mim, porque elas não aguentavam mais. Mas você começou a fumar lá, não? Não, eu não comecei a fumar. Perdi. Eu tinha 2 irmãos fumantes e um pai fumante. E eu odiava cigarro. Eu achava uma burrice, eu não entendia. Eu me perguntava para eles, que gosto tem puxar e soltar a fumaça? Aquilo era algo assim, um absurdo para mim. E um dia eu estava de carro, não é do seu tempo, isso é do meu, a gente dava voltinha na cidade de carro, e estava 2 amigas e eu, e elas fumando. E eu falei, gente, daqui, deixa eu experimentar, que gosto tem fumaça. Eu pus o cigarro na boca. No outro dia,
eu já estava não dependente do cigarro, mas houve uma conexão imediata e foram 21 anos fumando. Dos 21, 10, 11 anos foi assim, de uma escravidão psicológica, cheio de culpa, cheio de outras questões, né? Então, a primeira vez que eu peguei no cigarro foi nessa situação. E era uma coisa que eu abominava dentro da minha casa. Ou seja, eu entendo que eu tenho a matriz, né? E essa matriz estava adormecida. A hora que tive o primeiro contato, foi o suficiente para ver a identificação. Enquanto ao colégio de freira, eu estudei, sim. Depois, no momento, eu te conto. Eu fui expulsa do colégio. Meu nome é Edmundo Souza, sou professor da UFMT. E já que estamos num café filosófico, a minha fala é para trazer provocar a nossa reflexão. Ainda essa semana entrou um jovem na Dufmat com 17 anos, estudioso de música, e ele então queria saber informação a respeito da greve, conversando, e esse jovem me deu uma lição extraordinária. Ao dizer um adolescente com 17 anos, ele então disse: olha, professor Edmundo, existem 2 vícios dos quais poucos percebem e que é demasiado na nossa humanidade globalizada e capitalista. É o vício do poder e do lucro. Muitos não percebem. Eu quero trazer 2 questões. O Dr. Wilson Bryan Key, pós-doutorado em comunicação, no seu livro A Era da Manipulação, ele demonstra que todos nós estamos vivendo manipulados, principalmente pela força da mídia. Nos tornamos seres robóticos e não se percebe. Muitas coisas que você fala é copiada, muitas coisas que você veste é o que determina a mídia, e nós não percebemos. Muitos jovens querem usar o cabelo da atriz, que lança na novela, da roupa, e nós queremos copiar. Então eu trago 2 questões fundamentais, dos quais venho elaborando com os meus alunos. 2 questões. Qual é a maior necessidade que nós temos hoje? E qual é a maior dificuldade que nós temos hoje? A maior necessidade que nós temos hoje não é dinheiro, não é lucro, isso é consequência de trabalho, não é beleza, não é fama, não é poder, mas a maior necessidade que nós temos hoje é descobrir quem somos nós. E a maior dificuldade que nós temos hoje, decorrente dessa primeira, é a dificuldade no nosso relacionamento. Você não sabe quem você é, o princípio da alteridade, o alter ego, o ego alter, o outro eu, o outro. Se você não sabe quem você é, você não sabe quem é o outro. Obrigado. Na África, eles dizem que a ibogaína ela trata o corpo, a mente e o espírito. Porque realmente dá a impressão que se tira assim, o processo, chacoalha e devolve para o corpo. Entende? Então, a pessoa não tem a síndrome de abstinência, isso é muito claro para nós. Ela fica muito tranquila, o organismo não tem mais aquela fissura, aquela necessidade, e depois é quebrar os processos neurais até então registrados dentro desse padrão, né? Mas esse é um ritual sofrível. Eu canso de falar isso. O tratamento de ibogaína não pode ser compulsório, não pode ser, eu quero que ele faça. A pessoa tem que querer, e ela sabe que ela vai passar por um processo de renascimento, e a sensação é de morte de fato. Assim, muito mal, entendeu? Eu participei, de certa forma, da expedição, organizando as coisas, comprando passagem e na realidade, organizando toda a estrutura para elas irem lá.
E assim, é muito legal, a gente fala sobre a iboga, a gente fala sobre os efeitos, o tratamento que isso dá nas pessoas. Eu sou uma pessoa muito empática, eu não posso ver uma pessoa sofrendo perto de mim, que eu sofro junto, se ela estiver morrendo eu morro também, então eu me afasto muito dessa área terapêutica, porque eu não gosto de ver gente sofrendo. Não porque eu sou egoísta, mas porque eu sofro muito junto com a pessoa. Então eu ajudo como dá, de forma mais indireta. E assim, a gente falou muito sobre a iboga e tudo mais, mas a expedição, na realidade, eu que acompanhei bem de perto, foi o ritual delas. Eu acho que o que diferencia as pessoas que aplicam iboga hoje aqui no Brasil, que tem várias clínicas, muita gente que faz, médicos, e eles vão para congressos internacionais, mas que nunca pisaram no lugar onde eles realmente usam a iboga para os rituais e onde eles usam elas há centenas de anos, é que elas foram lá e elas viram como eles fazem esse tratamento e elas experimentaram e tiveram contato com as pessoas e com a cultura e com a forma como as pessoas vivem lá. Só que o meu trabalho, na realidade, foi o trabalho da consciência. Eu fui a parte pessimista da expedição. Porque elas estavam indo para lá a priori como se elas estivessem indo para um safari na África. Assim, ia chegar lá, ia ter um jipe, elas iam andar, iam ver girafas e elefantes, e super legal. Eu vou contar uma parte que me marcou dos bastidores, que eu cheguei do trabalho, um dia antes da viagem, a minha casa estava uma bagunça, elas tinham tirado todas as roupas do guarda-roupa, todos os sapatos, e a minha mãe falou assim, vem aqui me ajudar a escolher o que eu vou levar. Quando eu cheguei, em cima da cama dela, tinha uma pilha de boinas e chapéus dessa altura, assim. Qual que eu levo? E 15 sapatos, e eu passei a mão na cara, assim. E aí eu fui ver a mala da Tabata, e estava no mesmo esquema. Resultado, calma aí. E 2 calças e 3 camisas. E aí eu falei assim, vocês estão loucas? Vocês estão pensando que vocês estão indo para onde? Não, vocês vão fazer o seguinte. Aí eu fui lá, eu tenho uma mala de viagem, eu sou mochileiro profissional. Então, eu tenho uma mochila de viagem, e aí tinha uma outra menor, eu dei a pequena para a Tabata, a grande para minha mãe, e falei assim, vocês vão levar o que couber dentro da mochila. O que não couber na mochila, vocês não vão levar. Foi entupida. Daí começou o ritual delas, a partir desse momento. Porque eu imagino que para uma mulher, é a mesma coisa que você encher um homem de iboga e ele pensar que ele vai morrer, é você dar uma mochila para uma mulher falar que ela vai viajar um mês e que ela tem que levar só o que cabe lá dentro. Deve ser o mesmo sentimento. Mas como é que eu vou fazer essa calça? Não, ou você leva essa calça ou você leva essa calça. Você vai levar uma calça jeans, que dá para usar 10 dias sem lavar. Você vai levar uma outra calça reserva, vai levar 2 blusas e roupa íntima, e acabou. E 2 sapatos. Um para você, um chinelo para você ir no banheiro e outro para você andar na rua. Você vai levar o que couber, porque elas estavam indo para uma expedição. Eu via o mapa de Camarões assim e pensava, caramba, elas vão ter que ir nessa cidade, elas vão ter que ir nessa cidade. E elas iam ter que viajar muito lá dentro do país. E se elas tivessem cada uma com 3 malas, como é que elas iam fazer isso, né? Eu não conseguia, foi muito difícil conseguir voo para lá. Eu não achava voo para lá, era difícil, não tinha companhias aéreas que faziam. Eu tive que comprar passagem com a Companhia Aérea Nacional, que a gente teve muita sorte de ter começado a fazer voos diretos do Brasil há um mês. Então, ninguém nem sabia se a companhia era confiável. E aí, elas não estavam entendendo, aí eu coloquei a Tabata na frente do computador um dia e falei assim, vem cá. Eu entrei no site, a Embaixada Brasileira, para variar, não tinha nenhuma informação, mas eu entrei no site da Embaixada dos Estados Unidos em Camarões, e eles tinham todas as informações para turistas americanos que tinham interesse em ir para os Estados Unidos. E, assim, na realidade, as informações eram assim, vá para qualquer outro lugar, menos para cá. Porque eles falavam assim, cuidado, tem tráfico de mulher, tem tráfico de órgãos, tem estupro, eles não têm comida, não têm água tratada. Inclusive, eles tinham um aplicativo que você baixava no celular, que caso você fosse sequestrado, você acionava nesse aplicativo e eles te achavam por GPS onde você estava. Porque eles estimavam que se uma mulher fosse raptada em Camarões, se eles não encontrassem ela em 48 horas, eles não achavam mais. Porque ela tinha sido traficada para algum lugar, ou ela já tinha sido morta, ou alguma coisa tinha acontecido. E não estava caindo muito a ficha delas, entendeu? Que elas estavam indo para esse lugar. Era muito legal, estavam indo achar uma planta que ia salvar as pessoas da droga, mas elas estavam colocando a vida delas em risco, de verdade, não era brincadeira. Elas estavam indo para um país que não tinha lei.
Assim, é um país que é dividido, ele tem guerra civil, todas as fronteiras com Camarões não existem, porque todos os lugares de fronteira, os pontos de fronteira com Camarões têm guerra civil por disputas tribais, e é guerra assim, você está passando por ali, você toma um tiro, você não sabe quem te matou. E aí eu organizei tudo isso, consegui encontrar 2 pessoas lá na África, para receber elas quando elas chegassem lá, 2 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas que eu conhecia por uma comunidade internacional que eu participo e tal. E aí essa parte da tiara foi bom que ela ficou para encerrar, porque ela foi a consciência do trio, assim. Eu consegui botar medo nela. Então, quando eu falei para ela, cuidado, pode acontecer qualquer coisa com vocês, então faz isso. E a gente tinha um código. Eu sabia que as 2 não iam respeitar quando chegassem lá, mas eu e a tiara, eu falei para ela, a gente vai fazer o seguinte, todos os dias a gente vai se falar. Você vai mandar mensagem, ou vai me ligar, ou eu vou ligar para você, ou vai me mandar um e-mail, mas todos os dias a gente vai se falar. O dia que a gente não se falar, eu sei que aconteceu alguma coisa. E aí foi isso que aconteceu. E, inclusive, era a Tiara que falava comigo todos os dias, ou enchia o saco para ligarem para mim, ou para mandarem mensagem para mim todos os dias. E, felizmente, tudo correu bem, sabe? Elas, inclusive, foram para uma área de fronteira que eu falei que não era para ir. Elas foram visitar um safari, e depois o exército acabou indo escoltar elas lá. Tinha uma pedra medicinal muito interessante lá, a gente precisava ir. Isso. E aí, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, então, para encerrar aí. Não falando da iboga, tá? Esquece a iboga. Dentro dessa experiência de ir para a África, qual foi o melhor momento, o momento que foi mais legal para vocês, mais feliz, e qual foi o momento mais triste ou desagradável que vocês passaram? Porque talvez a gente não entenda, mas não dava para tomar água lá. Não tinha água, não tinha comunicação. Elas levaram uma mala cheia de comida. Que eu falei assim, leva comida. Chegava no supermercado, a Tabata me mandava foto, eles vendiam feijão assim, garrafa de Coca-Cola, porque não vem sacado igual a gente compra aqui. Não existe industrializado lá. Então, você pode pegar uma doença em qualquer lugar. E aí, para elas 3, e já que a Dalva está na mesa, eu também quero perguntar para a Dalva, que acompanhou, qual foi o momento mais feliz e qual foi o momento de maior tensão, assim, dentro desse processo todo, até elas voltarem? Porque eu fui a parte do contemplativo e o olhar de fora, enquanto a Sônia estava preocupada com a esperança, né, que a gente foi para lá para buscar a esperança para as famílias. E eu conto daqui a pouquinho só para a gente responder a história do Alex. A parte, para mim, particularmente, foi a parte mais linda, foi que ser humano é ser humano em qualquer parte do planeta. Eu até brinco que eu morei em Milão, me dei bem em Milão e me dei bem na África, que vem em qualquer parte do planeta, do universo, que eu vou conseguir sobreviver. E nós tivemos anjos da guarda, desde o momento que a gente chegou. O Alex, ele, com esse medo dele, me deu realidade. Nós ficamos, sim, com esse conselho dele. Então, o tempo inteiro, a gente tinha um nativo. Uma pessoa que, no primeiro momento, nós precisávamos nos estabelecer. Nós encontramos o Thomas, que ele conseguiu nos dar a internet, o local, falar onde comia. Aí, no segundo momento, porque o tempo inteiro é muito tenso para nós, que não somos de lá, porque o tempo inteiro... Ele passava para a gente e falava Leblanc, tipo, olha lá as brancas, né? O tempo, porque é muito diferente. Então, nós tivemos várias experiências maravilhosas, com um coral lindo que cantava a mesma música que nós ensaiávamos, do outro lado de um oceano. Então, assim, o ser humano é muito lindo, foi muito maravilhoso. E, por incrível que pareça, quando o Alex fala da savana, nós estávamos literalmente entre a Nigéria e Chad, e nós esperamos as girafas, e chegou 5 policiais negros com escopeta, tudo com cara de malvado, falando o que branco está fazendo aqui. Os últimos brancos que tiveram, ficou 4 meses preso. E a África tem que pagar para libertar esse pessoal. Então, vocês só vão sair daqui escoltados. E a gente foi escoltado e nem conseguimos ver leão, porque o leão chegava depois que o pôr do sol já tinha ido embora. E, assim, o momento mais tenso foi essa viagem para a savana, porque eles não têm uma noção de tempo. Nós saímos, já que nós estávamos na África, e essa pedra que nós fomos buscar, uma pedra negra que suga
picada de cobra, venenos, e era na parte da savana. Então, enquanto a gente busca essa pedra, vamos visitar a savana. Quanto tempo? 5 horas. Essas 5 horas se transformaram em 12. E lá é assim, você tem um banco, um carro, um ônibus que cabe 3 pessoas, e quanto vai entrando, vai se enfiando dentro do ônibus. Numa estrada cheia de terra, e isso transformou em 12 horas, e a parte de alimentos, eu estou bebendo um copo d'água, passa para outra pessoa, que ele bebe leite, passa para outra. Então, assim, foi muito tenso. Eu não vou conseguir transformar em palavras. Tem um vídeo da Expedição Cura que mostra esse momento, que nós comemos um pacotinho de farofa pronta, porque nós não conseguimos comer mais nada. Né? O ovo frito que nós tentamos comer, eles colocaram num saquinho e tudo tinha gostinho de terra. O Alex até falou para a gente, na dúvida, só come coisa fervendo e depois bebe o refrigerante, que pelo menos a gente sabe que é industrializado. Tabata ficou muito feliz quando ela encontrou uma batata frita conhecida dela. Então, assim, a gente comprou um monte, porque não tinha. Nós tínhamos dinheiro, mas não tinha. A diferença entre um restaurante chique e a comida do dia a dia era talheres e talvez taças. Então, assim, era isso. Então, para mim, foi o ser humano, que é igual em todo lugar, e foi esse momento específico da ida para a savana. Só o melhor e o pior momento, assim, bem resumidinho. Eu acredito que, como nós falamos muito de ritual hoje, né, o nosso ritual começou com aquela mala. E eu acredito que, da mesma forma que a ibogaína ela traz para a gente aquilo que a gente está precisando, seja durante o ritual uma luta contra o nosso próprio eu, ou risos, choros. No caso dela, eu pude presenciar, ela é uma mulher muito trabalhadora, muito empresária, ela não descansa um segundo. Quando ela toma ibogaína, ela cai no chão, literalmente. Por isso que ela falou, as pessoas me viram morta. Porque ela tentava levantar e não conseguia, ela só dormia durante 2 dias. Então, a ibogaína, ela traz para a gente aquilo que a gente precisa no momento. E eu acredito que essa experiência, a Expedição Cura, ela trouxe para cada uma de nós momentos específicos que nós precisávamos. Então, vai ser diferente para a Tiara, se eu for relatar, vai ser diferente para mim, e com certeza vai ser diferente para a Sônia. Eu acredito que, como eu era a caixa financeira, a única menina que sabia traduzir valores e dinheiros e pessoas, ela é uma pessoa que ama todo mundo, e ela crê em todo mundo, piamente. Você fala para ela assim, eu tenho $1 milhão, eu vou te ajudar a plantar ibogaína na África inteira, ela vai falar, vamos amanhã então, eu compro a passagem. Porque ela acredita nas pessoas. Então, eu tinha que ser essa pessoa chata. Briguei muito com ela durante a viagem. E essa era a pior parte para mim. Era ver ela querendo comer gelo e eu tirando o gelo dela comigo e eu falando, gelo não pode, porque gelo tem doença, porque não sei o que lá. Essa foi a pior parte. E a melhor parte foi quando eu descobri que eu ia voltar 1 mês antes por conta da faculdade e elas iam ficar. E eu estava desesperada com isso. Eu fiz um livrinho com todas as traduções do que elas precisavam saber. E a melhor parte foi quando a gente encontrou a ibogaína antes de eu vir. E eu falei para elas, e agora? Vocês vão ficar aqui fazendo o quê? E aí o meu irmão falou, eu já estou transferindo a passagem, elas voltam com você. Essa foi a melhor parte. Foi entrar no avião com as 2 do meu lado e falar assim, ufa, não ficaram para trás. Uma coisa que a nossa amiga ali colocou, esse esvaziamento. Hoje, eu percebo que, ao mesmo tempo que nós, seres humanos, estamos saturados de informações, e conceitos, o ser humano ele está vazio. Não que esse vazio seja algo atual, ele sempre existiu na história da humanidade. Relatos históricos nos mostram que algumas pessoas passam por essa sensação de vazio interior. Só que a nossa sociedade hoje está com uma epidemia de vazio interior, porque a busca, o aumento da busca, as fugas nas drogas, a fuga na agressividade, em tantos outros comportamentos
distorcidos, eu acredito que, assim como nós estamos nos inflando, nos colocando e coisas materiais e coisas, informações, está tomando tempo e espaço dentro do ser humano de encontrar-se. E vem o que o professor colocou, né? A gente foge. Então, que a gente leve para casa essa questão sobre esse esvaziamento da sociedade, e eu acredito, e é isso que eu luto, que eu trabalho, que eu acredito que cabe a cada um de nós a responsabilidade de transmitir. É muito comum nós ouvirmos assim falar, mas eu não vou mudar o mundo. Não, com certeza não. Louco de quem pensa isso. Mas nós podemos auxiliar uma pessoa. E se nós auxiliarmos de um a um, conscientizarmos de um a um, a coisa toma conta, toma forma. E ela deve começar, essa pessoa, pelo próximo. E quem é o próximo mais próximo que nós temos? Nós. Então, começarmos a ponderar mais sobre as nossas escolhas, ponderar mais sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo livre, ponderar mais sobre as nossas situações e as nossas emoções. Eu quero que todos se sintam abraçados por mim. Eu sou muito grata com a presença de todos. Espero revê-los nos próximos. Dia 30 de julho é o nosso próximo encontro. O tema é a tecnologia invadindo as relações. Eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos essa experiência de estar com alguém e esse alguém está com o celular. Né? Uma boa noite. Sônia, muito obrigada pelo convite e que todos vamos para casa em paz.